Hoje nós vamos estar lendo o capítulo 12, ao qual leva por título Sara obriga Abraão a afastar Agar e Ismael de seu próprio filho. Um anjo consola Agar, posteridade de Ismael. Gênesis 22. Sara, de início, amou Ismael como se fosse seu próprio filho, porque o considerava sucessor de Abraão. Quando se viu mãe de Isaque, todavia, julgou que não era mais conveniente criá-los junto, porque Ismael, sendo muito mais velho, poderia muito facilmente, após a morte de Abraão, tornar-se senhor. Assim, ela persuadiu Abraão a afastá-lo juntamente com sua mãe. Ele, em princípio, teve dificuldades em fazê-lo, porque lhe parecia desumano expulsar de casa uma criança e uma mulher, aos quais tudo faltava. No entanto, Deus lhe deu a conhecer que ele devia dar essa satisfação a Sara. Como Ismael não era ainda capaz de se governar sozinho, ele o entregou à mãe. E quem disse que se fosse embora, dando-lhes apenas alguns pães e um odre cheio de água. Depois de se haver esgotado o pão e o pouco de água, Ismael sentiu tal sede que estava a ponto de morrer, e Agar, não podendo suportar a pena de vê-lo morrer diante de seus próprios olhos, colocou-o ao pé de um pinheiro e afastou-se. Um anjo apareceu e mostrou-lhe uma fonte que estava próxima, recomendando-lhe que tivesse muito cuidado com o filho e asseverando-lhe que, se cumprisse bem esse dever, ela seria feliz. Uma consolação tão inesperada fê-la retomar a coragem. Continuou a andar e encontrou alguns pastores que ajudaram em tão grave necessidade. Quando Ismael chegou à idade de se casar, Agar deu-lhe por esposa uma mulher egípcia, porque ela também havia nascido no Egito. Ele teve 12 filhos: Nabaiote, Quedar, Abdel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getu, Nafis e Quedemá. Eles ocuparam toda a região que está entre o Eufrates e o Mar Vermelho, e a chamaram Nebateia. Os árabes originaram-se deles, e os seus descendentes conservaram o nome de nabatenses, por causa do seu valor e da fama de Abraão. Capítulo 13. Abraão, para obedecer à ordem de Deus, ofereceu-lhe o filho de Isaque em sacrifício. Deus, para recompensar-lhe a fidelidade, confirmar-lhe todas as promessas. Gênesis 22. Nada se poderia acrescentar à ternura que Abraão tinha para com Isaque, tanto porque era o único filho, quanto porque lhe fora concedido por Deus em sua velhice. E Isaque, por sua vez, praticava com tanto entusiasmo toda espécie de virtudes, servia a Deus com tanta fidelidade e prestava a seu pai tantos serviços que dava a Abraão todos os dias novos motivos para amá-lo. Assim, Abraão só pensava em morrer, e seu único desejo era deixar aquele filho como seu sucessor. Deus concedeu o que Abraão desejava, mas antes quis experimentar a sua fidelidade. Apareceu-lhe, e depois de haver-lhe lembrado as graças particulares com que sempre o favorecera, as vitórias que o haviam feito conquistar os inimigos e a prosperidade com que o blindara. Ordenou-lhe que lhe sacrificasse o filho Isaque sobre o monte Moriá, e assim testemunhasse por aquele ato de obediência que ele preferiria a vontade divina ao que ele tinha de mais caro no mundo. Estando Abraão persuadido de que nenhuma consideração poderia dispensá-lo de obedecer a Deus, a quem todas as criaturas são devedoras da própria existência, nada disse a sua esposa nem a qualquer outro de seus familiares sobre a ordem que havia recebido de Deus, ou acerca da resolução de executá-la, com medo de que eles se esforçassem para dissuadi-lo de seu próprio propósito. Disse somente a Isaque que o seguisse,
acompanhado por 2 criados, e mandou colocar sobre um jumento todas as coisas de que necessitava para o sacrifício. Após haver caminhado durante 2 dias, avistaram o monte que Deus lhe havia indicado. Deixou então os 2 criados no sopé do monte e subiu somente com Isaque. No cimo desse monte, o rei Davi, mais tarde, fez construir um templo. Levou para lá tudo o que precisavam, exceto a vítima para o sacrifício. Isaque tinha então 25 anos. Ele preparou o altar, mas não vendo vítima alguma, perguntou ao pai quem ele queria sacrificar. Abraão respondeu-lhe que Deus, que pode dar aos homens todas as coisas que lhes faltarem e tirar-lhes as que já possuem, dar-lhes-ia uma vítima, se dignasse aceitar o sacrifício deles. Depois de haver colocado a lenha sobre o altar, Abraão falou a Isaque: Meu filho, eu vos pedi a Deus com muita insistência e muitas orações. Não houve cuidado que eu não tivesse tido de vós, desde que vieste ao mundo, e eu consideraria como realizados todos os meus votos se vos visse chegar a uma idade muito avançada, e deixar-vos ao morrer como herdeiro de tudo o que possuo. Mas como Deus, depois de vos ter dado a mim, quer agora que eu vos perca, consenti generosamente em oferecer-vos a ele em sacrifício. Prestemo-lhes, meu filho, esse ato de obediência e essa honra como testemunho de nossa gratidão pelos favores que ele nos fez na paz e pela assistência que nos deu na guerra. Como nasceste para morrer, que fim vos pode ser mais glorioso do que ser oferecido em sacrifício por vosso próprio Pai ao soberano Senhor do universo, que em vez de terminar a vossa vida por uma doença numa cama, ou por uma ferida em guerra, ou por algum outro acidente aos quais os homens estão sujeitos, vos julga digno de entregar-lhe a alma no meio de orações e sacrifícios, de modo a ficar para sempre unida a ele? Consolareis assim a minha velhice, dando-me a assistência de Deus em lugar de que eu deveria receber de vós, depois de vos ter educado com tanta diligência. Isaque, filho digno de tão admirável pai, escutou essas palavras não somente sem se admirar, mas até com alegria, e respondeu-lhe que ele teria sido indigno de nascer se recusasse a obedecer à vontade de seu pai, principalmente quando ele estava de acordo com a de Deus. Assim dizendo, colocou-se ele mesmo sobre o altar para ser imolado. Esse grande sacrifício ter-se-ia realizado se Deus mesmo não o tivesse impedido. Ele chamou Abraão pelo nome e proibiu de matar o filho, dizendo que havia ordenado o sacrifício, não para tirá-lo depois de o haver concedido, ou porque sentia prazer em ver derramar sangue humano, mas somente para lhe experimentar a obediência. Agora, vendo com quanto zelo e fidelidade fora obedecido, aceitava o sacrifício e garantia-lhe como recompensa que jamais deixaria de assistir a ele e a toda a sua descendência. Quanto ao filho que lhe fora oferecido e que iria restituir, viveria feliz e por muito tempo, e a sua posteridade seria ilustre por uma longa série de homens valentes e virtuosos, que submeteriam pelas armas todos o país de Canaã. A fama deles tornar-se-ia imortal, as suas riquezas seriam tão grandes e a sua felicidade tão extraordinária que eles seriam invejados por todas as outras nações. Concluído esse oráculo, Deus fez aparecer um carneiro para ser oferecido em sacrifício. Aquele pai fiel e seu filho sensato e feliz abraçaram-se no auge da alegria pela grandeza das promessas. Terminaram o sacrifício e voltaram para encontrar Sara. Deus, fazendo prosperar todos os seus desígnios,
cumulou-se de felicidade todo o restante da vida de Abraão. Capítulo 14. Morte de Sara, mulher de Abraão. Gênesis 23. Algum tempo depois, Sara morreu, com a idade de 127 anos, e foi enterrada em Hebrom, onde os cananeus se ofereceram para lhe dar sepultura. Abraão, porém, preferiu adquirir para esse fim um campo que comprou por 400 siclos de um habitante de Hebrom, chamado Efron, onde ele e seus descendentes construíram um túmulo. Capítulo 15. Abraão desposa Quetura, depois da morte de Sara, filho que teve dela e sua posteridade. Faz seu filho Isaque casar-se com Rebeca, filha de Betuel, irmã de Labão. Gênesis 25. Abraão, depois da morte de Sara, desposou Quetura e teve dela 6 filhos, todos infatigáveis no trabalho e muito ativos. Chamavam-se Zinra, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joksã teve 2 filhos, Seba e Dedã, o qual teve Assurim, Letuzim e Leumim. Midian teve 5 filhos, Efá, Éfer, Enoque, Abidá e Elda. Abraão aconselhou a todos que se fosse estabelecer em outro país. Eles ocuparam a Troglodita e toda aquela parte da Arábia Félix, que se estende até o Mar Vermelho. Diz também que Éfer, de que acabamos de falar, apoderou-se da Líbia por meio das armas, e que os seus descendentes lá se estabeleceram e a chamaram com o nome dele. África, o que Alexandre Polistor confirma com estas palavras. O profeta Cleodemas, cognominado Malque, que o exemplo do legislador Moisés, escreveu a história dos judeus. Diz que Abraão teve de Quetura, dentre outros filhos, a Afram, Sur e Lafram. Sur deu o seu nome a Sia, Afram, a cidade Afra, e Lafram, a África, e que eles combateram na Líbia contra Anteu, sob o comando de Hércules. Ele acrescenta que Hércules desposou a filha de Afram, e que dela teve um filho de nome Deodoro, o qual foi o pai de Sofo, que deu nome aos Sofácios. Gênesis 24. Isaque tinha mais ou menos 40 anos quando Abraão pensou em casá-lo. Lançando vista sobre Rebeca, filha de Betuel, que era filho de Naor, seu irmão. Em seguida, ele escolheu para ir pedir em casamento o mais amigo dentre os seus servidores, ao qual o obrigou por juramento, fazendo-o pôr a mão sobre a sua coxa, executar tudo o que ele lhe ia ordenar. Deu-lhe presentes raros que seriam admirados num país onde ainda nada fora visto de semelhante. Esse fiel servidor demorou-se muito tempo antes de chegar à cidade de Harã, porque lhe foi necessário atravessar a Mesopotâmia, onde havia grande quantidade de ladrões, onde os caminhos são muito difíceis no inverno e onde se sofre muito no verão, pela dificuldade em se encontrar água. Quando chegou aos arredores da cidade, avistou várias moças que iam ao poço buscar água. Rogou então a Deus que, se fosse a sua vontade que Rebeca desposasse o filho de seu senhor, fizesse com que ela se encontrasse entre as moças, e que, recusando-se as outras a lhe derem de beber, ele pudesse conhecê-la pelo ato de gentileza com que o atenderia. Aproximou-se em seguida dos poços e rogou às moças que lhe dessem água. Todas responderam que era muito difícil tirá-la e que dela também precisavam, não podendo assim atendê-lo. Rebeca, ouvindo-as falar assim,
Disse-lhes que elas eram bem indelicadas por recusar aquele favor ao estrangeiro, e ao mesmo tempo ofereceu-lhe água com grande bondade. Tão favorável início deu ao prudente servidor esperanças de que a sua viagem lograsse bom êxito. Ele agradeceu-lhe e, para ter ainda maior certeza de suas conjecturas, rogou-lhe que dissesse quem eram os que tinham a aventura de tê-la por filha. A isso acrescentou que desejava que Deus lhe fizesse a graça de encontrar um marido digno dela, ao qual desse filhos que lhe herdasse a virtude. A sensata donzela respondeu-lhe com a mesma gentileza, que se chamava Rebeca, que seu pai era Betuel, e que depois da morte deste Labão, seu irmão, passara a cuidar dela, de sua mãe, de toda a sua família. Então, o servo, vendo com grande alegria não haver mais dúvida de que Deus o assistia no desempenho de sua missão, ofereceu a Rebeca uma cadeia e outros ornamentos próprios para donzelas, e rogou-lhe que os recebesse como um sinal de gratidão, pelo favor que ela, dentre todas as moças, tivera a bondade de lhe prestar. Suplicou-lhe, em seguida, que o levasse à casa de seus parentes, porque a noite já se aproximava, e trazendo ele objetos de muito valor, julgava não haver melhor lugar onde guardá-los do que na casa dela. Disse ainda que, julgando da virtude de seus familiares pela que via nela, não duvidava de que o receberiam, pois não pretendia ser-lhes de peso, pagaria todas as despesas. Ela respondeu-lhe que ele não errava fazendo boa ideia de seus parentes, mas não lhes fazia muita honra ao pensar que eles seriam capazes de receber alguma coisa por lhe darem hospedagem, pois cumpriam de muita boa mente e dever da hospitalidade. Iria em seguida falar com o irmão e o traria imediatamente para se entenderem. Ela foi para casa e fez o que havia prometido. Labão ordenou aos servos que cuidassem dos camelos e convidou o hóspede para jantar. Quando terminaram a refeição, o servo de Abraão disse-lhe: Abraão, filho de Terá, é vosso parente. Depois dirigiu-se à mãe de Rebeca. Acrescentou: Naor, avô dos filhos de quem sois a mãe, era irmão de Abraão. Abraão é meu senhor. Ele mandou-me até vós para pedir em casamento esta moça, para o seu único filho, herdeiro de todos os seus bens. Ele poderia ter escolhido uma das donzelas mais ricas de seu país, mas julgou melhor prestar essa homenagem aos de sua descendência, em vez de se aliar aos de uma nação estrangeira. Secundai, por favor, a seu desejo, e com tanta maior alegria, pois isso é, sem dúvida, conforme a vontade de Deus, que além da assistência que me prestou na viagem, me fez encontrar com rara felicidade esta virtuosa donzela e a vossa casa. Tendo, ao chegar, encontrado diversas moças que iam tirar água do poço, desejava eu uma que fosse do seu número e que a pudesse conhecer, e assim aconteceu. Portanto, tendo Deus vos feito ver que esse casamento lhe agrada, poderíeis recusar o vosso consentimento e não conceder a Abraão o pedido que vos faz por meu intermédio? Uma proposta tão vantajosa, e da qual Labão e sua mãe não podiam divulgar, que era agradável a Deus, foi recebida por eles como uma satisfação inimaginável. Então enviaram Rebeca, e Isaque a desposou, estando já de posse de todos os bens de seu pai, pois os filhos que Abraão tivera de Quetura haviam ido se estabelecer em outras províncias.
Morte de Abraão. Gênesis 25. Abraão morreu pouco depois do casamento de Isaque. Foi tão eminente em toda espécie de virtudes que mereceu ser muito particularmente querido e favorecido por Deus. Viveu 175 anos. Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no em Hebrom, junto de Sara, sua mulher.